Existe uma versão de mim que muitas pessoas não conhecem, uma versão marcada por uma dor silenciosa, mas também por encontros profundos com Deus. Hoje eu quero te levar para dentro da minha história, não como alguém que apenas viveu algo difícil, mas como alguém que foi transformada no meio do processo. Tudo começou com a chegada da minha filha, uma gestação carregada de sentimentos, expectativas e sonhos. Eu imaginava um futuro, os primeiros passos, o som da risada dela pela casa, mas ao mesmo tempo existia algo dentro de mim que não conseguia explicar. Em alguns momentos eu me sentia completamente sozinha, como se ninguém ao meu redor conseguisse enxergar o que estava acontecendo dentro de mim. E foi justamente nesses momentos de silêncio que algo diferente começou a acontecer. Deus começou a falar comigo de formas que eu nunca tinha experimentado antes. Não era algo audível, mas era claro e profundo, impossível de ignorar. Houve dias em que eu me perguntava o porquê de tudo aquilo. Dias em que o medo tomava conta e eu não sabia como continuar. Mas também houve momentos em que, mesmo sem entender, eu senti uma paz que não fazia sentido. Como se Deus estivesse me preparando para algo que eu ainda não tinha coragem de encarar. Então chegou o dia que mudou tudo. A partida da minha filha, ela não foi apenas uma perda. Foi como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. O silêncio que ficou depois disso era ensurdecedor. A dor não tinha forma, não tinha explicação, ela só existia. E naquele momento, tudo que eu acreditava foi colocado à prova. Eu precisei encarar o luto de frente, sem respostas, sem entender planos, apenas tentando sobreviver a cada dia que passava. Era como se o mundo tivesse continuado, mas eu tivesse ficado parada no tempo. Depois da perda dela, veio o processo mais difícil: viver. Porque continuar vivendo depois de perder alguém tão importante exige uma força que ninguém ensina. Eu me vi em dias escuros, em noites longas, onde a única companhia era a saudade e as perguntas que não tinham resposta. Mas mesmo ali, Deus continuava presente. Em pequenos detalhes, em palavras inesperadas, em sensações que aqueciam o coração no meio do caos. E foi nesse processo que eu entendi que a dor não me destruiria, mas me transformaria. Só que essa transformação exigiu de decisões difíceis. Chegou um momento em que eu precisei sair de tudo que eu conhecia. São Paulo já não era mais um lugar de recomeço para mim, era um lugar de memórias que doíam. Então eu fiz algo que parecia impossível. Eu fui embora. Recomeçar em Santa Catarina não foi apenas uma mudança de endereço, foi uma reconstrução interna. Foi aprender a viver de novo, a respirar de novo, a encontrar sentido onde só existia dor. Eu precisei me reinventar, reconstruir minha fé, minha identidade, minha forma de enxergar a vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que aquela versão de mim, a mãe de anjo, não ficou no passado. Ela faz parte de quem eu sou. Ela carrega dor, mas também carrega força, fé e propósito. E se existe algo que essa história ensina, é que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca deixou de estar presente. Mesmo quando eu me sentia sozinha, eu nunca estive. E talvez você esteja assistindo isso hoje não seja por acaso, porque existem dores que não são o fim. São o começo de algo que a gente ainda não consegue entender, mas que um dia vai fazer sentido.